Há uma grande preocupação entre as pessoas, estudiosos da Bíblia, segmentos denominacionais, no que se refere em que corpo você terá após a ressurreição. Ainda que nós provamos nas Escrituras que a ressurreição ocorre no homem interior, que é uma ressurreição espiritual, ainda assim as pessoas estão confundidas, não se conformam por causa da tradição e elas estão estribadas em seus próprios entendimentos. Se Adão morreu espiritualmente naquele dia que ele comeu juntamente com Eva, a ressurreição também tem que ser espiritual. Porque no físico, Adão ainda viveu 930 anos e não morreu fisicamente, mas ele morreu no homem interior espiritualmente. Na ressurreição dos mortos, atravessando esse rio para o outro lado, com que corpo virão? Qual será esse corpo? Qual é o corpo da vida após a morte? O corpo da ressurreição. Então nós temos que entender alguns fatores. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse que a carne para nada serve, para nada aproveita. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo disse: não reine o pecado em vossos corpos mortais. Em Romanos capítulo 7, no versículo 23 e no 25, fala da lei do pecado que habita na carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 3, Paulo diz que o pecado foi condenado na carne. No livro de Romanos, no capítulo 8, há 3 coisas ali. A carne é pecado, a carne é morte e a carne é inimizade contra Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo diz que se viverdes segundo a carne, morrereis. Em Romanos capítulo 8, versículo 21, diz que a carne é o cativeiro da corrupção. Em Romanos capítulo 9, versículo 8, diz que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, de maneira alguma. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, nós vemos que a carne é concupiscente e ela produz todo tipo de obras malignas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, Paulo diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Então esse véu foi rasgado para nós. Quando Jesus expirou lá na cruz e disse: Pai, está consumado, diz a Bíblia que o véu do templo se partiu de cima para baixo. Uma nova aliança foi aberta, um novo caminho, mas os homens querem costurar esse véu novamente para que o caminho do santuário esteja fechado, continue fechado, sem acesso à presença de Deus, sem acesso à revelação de Deus. Com essa revelação, com esse entendimento que a carne para nada aproveita, que Deus condenou o pecado na carne, que o mundo a ser vencido é a carne, que é um novo homem, que é um novo céu, que é uma nova terra, que é uma nova aliança. Por essa razão, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele deseja ardentemente deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Ele não deseja que Deus venha reformar esse velho corpo. Ele deseja deixar esse velho corpo para trás, porque ele sabia, por uma revelação, que há uma nova casa celestial, ali estava esperando ele, e está à nossa espera. Uma roupa limpa, nova, novinha, que nunca foi vestido, que irá te revestir de novo, porque você foi vestido com a carne do pecado e será revestido com aquilo que é imortal e celestial. Então Paulo desejou muito deixar esse corpo. Nós podemos observar
em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 1, verso 2 e o verso 4, onde Paulo está falando de duas casas. Uma casa terrena, que é esse tabernáculo no qual nós vivemos agora, e ele fala de outra casa celestial. Essas duas casas são distintas. Não é uma velha casa reformada. São duas casas distintas. Uma que você está vivendo nela agora, que é essa casa terrena, esse tabernáculo terreno, e outro celestial. Há uma diferença. Tão claro como mais 2 é 4. Ele fala de um corpo físico terreno e fala de um corpo glorioso celestial. Esses corpos não são os mesmos. Esse corpo glorioso celestial não é o velho corpo reformado. De maneira nenhuma. O apóstolo está gemendo, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Eu vou ler aqui na Bíblia o que ele está falando, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Mais claro do que isso não tem jeito. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Vestir de novo. Por quê? Jó disse: de carne, pele e osso ele me vestiu. Quem era Jó? Espírito. E você foi vestido com esse manto de carne. E agora, com essa revelação, Paulo está desejoso de ser revestido com a nossa habitação que é do céu. Então ele diz: porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, muito claro o texto, não precisa se preocupar. Ele está falando de dois corpos, um terreno e outro celestial, um corpo físico terreno e um corpo glorioso celestial. Gememos, gemendo, carregado, porque aquilo que é mortal, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O que é ser absorvido? Desaparecer, sumir, ser sugado. No inglês fala engolido, é isso mesmo, sugado, engolido, evaporado, desaparece, sumir. Então, quando esse tabernáculo terrestre, ele se dissolve. Como que ele se dissolve? Ele passa por 4 estágios da decomposição, até desaparecer e sumir. Estava vendo um médico legista falando sobre a decomposição, os 4 estágios da decomposição desse corpo. As pessoas deveriam ser mais humildes. Nós não vamos falar disso aqui para remir o tempo, mas o último estágio é o esqueleto, é o que sobra dele. É muito triste. Vê aí na internet, você vai ver os 4 estágios da decomposição. Vê tanto que isso é triste. Mas é necessário. Então, quando esse tabernáculo terrestre passar pelos 4 estágios da decomposição, desaparecer, temos de Deus um edifício, um palácio, uma casa eterna nos céus, que não foi feita por mãos de homens. E o verso 37 de 1 Coríntios 15, Paulo deixa isso tão claro. Ele faz uma pergunta no verso 35: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? As pessoas querem que Deus reforme esse velho corpo, que Deus transforme esse velho corpo. Mas Paulo está falando de outra casa celestial, não é essa daqui. Paulo não está falando de reforma de casa, está falando de um novo corpo. Então Paulo fala insensatos. Aí ele usa a natureza para facilitar. Ele diz: mas quando você semeia uma semente, olha só a inteligência dada por Deus a Paulo. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, como uma simples semente qualquer. O que ele está dizendo? Não é o corpo que você sepultou lá no cemitério que sairá para fora na ressurreição, como eles esperam, porque vem da tradição do romanismo, da igreja romana, esse ensinamento. Paulo está dizendo aqui: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Eu fico olhando aqui na Europa
nessa época que o inverno está chegando, onde toda beleza cairá as folhas verdes, a natureza morre, e vem o frio, e vem a chuva, aquela árvore fica pelada, sem nenhuma folha, e vem a neve, e frios 10 graus abaixo de zero, 5 graus. Mas lá na frente, quando a terra dá uma volta em torno do sol, traz aquela linda primavera, e aquela vida que se escondeu nas raízes daquela árvore volta a irrigar o caule e os galhos, e aquela folha nasce ali novamente. O interessante é que aquela folha que apodreceu, que caiu do chão, ela não volta voando para o galho, para o lugar que ela estava, não. Ela se dissolve ali e acabou. Mas a vida não é a folha, mas é o que traz a folha, ela traz outra folha. A vida é de Deus, não é que trouxe esse corpo, é que traz o outro. As pessoas estão enfocadas, tentando costurar o véu da tradição, para não deixar ver a verdade da revelação. Paulo está falando de um novo corpo. Ele está dizendo um corpo terreno, uma casa terrena e outra eterna, celestial. Uma dessa dimensão e a outra celestial. Então isso para nós é bem claro. Nós vamos terminar com isso aqui. Mas quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, assim como uma semente qualquer. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual glorioso. Essa é a grande verdade. Se há um novo homem, tem que haver um novo corpo, e não um velho corpo reformado. Deus não quer reformar nenhum corpo. Deus não quer reformar essa velha criação. Ela caiu e Ele traz uma nova criação pelo poder da palavra falada. Novo homem, novo corpo. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo, espírito vivificante. Que Deus os abençoe. Amém.